O que você está fazendo com os recursos, bens e dons que lhes foram confiados? Pense em tudo o que tem: dinheiro, tempo, ideias, sonhos e esperanças, paixões e preocupações, pessoas e relacionamentos, amor, compaixão, perdão, misericórdia, talentos e habilidades, curiosidades. E se você fosse apresentar um relatório de como você os tem administrado, como seriam seus registros? O que eles revelam sobre você? Onde, como e de que maneira em que você está gastando e investindo seus recursos, bens e dons? A devocional de hoje nos chama a prestar contas de nossa gestão de tudo que somos e tudo que temos. Meditaremos em uma parábola considerada uma das mais difíceis de entender, o administrador astuto. Acompanhe a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 9, que diz: Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: Tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo: das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Glória a Deus. Queridos, Jesus nos fala de um administrador que gerenciava os negócios de um homem rico. O administrador foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Diante disso, o homem rico ordenou: Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Diante disso, o administrador começou a negociar com os devedores para que, quando fosse demitido da administração, o recebessem em suas casas. A parábola, o administrador astuto, é difícil de ser entendida. Você precisará segui-la com muito cuidado para não se desviar de uma interpretação precisa. Por exemplo, algumas pessoas chegam ao absurdo de dizer que Jesus está endossando os cristãos a agir com engano, fraudulentamente para obterem sucesso em seus empreendimentos, inclusive na realização da obra de Deus. Todavia, o que Jesus está dizendo aqui é que o administrador sabia lidar com os negócios desse mundo para sua melhor vantagem. Ele percebeu que o momento era delicado e exigia medidas extremas. Ele conhecia a arte da negociação para sair-se bem em vantagem. Diferentemente de nós, os filhos da luz, que nem sempre sabemos como viver o reino de Deus, uma vez que o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nem sempre agimos como se soubéssemos o que é o reino de Deus e que ele já está entre nós, que já está transformando o mundo e que fazemos parte dele. Algo que chama a atenção na narrativa é que quando o homem rico ouviu o que o administrador havia feito, elogiou o administrador infiel porque se houvera atiladamente, ou seja, astutamente. Em vez de demitir sumariamente o administrador por desperdiçar sua riqueza ou por reduzir seus lucros, o homem rico elogia o administrador por agir com astúcia. Por que ele faria isso? Primeiro, o homem rico, ao elogiar as ações do administrador, não quer dizer que Jesus as aprove e que esteja recomendando desonestidade.
Ao fazermos uma leitura mais atenta, observaremos que Jesus não está recomendando o comportamento pecaminoso. Segundo motivo, o mordomo injusto não é apresentado a nós como um exemplo para enganar ao Senhor ou para justificar qualquer desonestidade, mas para apontar a estultícia dos filhos do mundo. A palavra astuto significa usar sabiamente sua capacidade de julgamento para tornar uma determinada situação favorável a você. Terceiro, Jesus está dando um exemplo da astúcia do mundo, a fim de incentivar os cristãos a desenvolver astúcia em assuntos da eternidade. Infelizmente, muitos cristãos se atrapalham na administração entre os negócios desse mundo e o reino de Deus. É por isso que Jesus adverte seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se você quer ser um discípulo, precisa se empenhar, afastando-se de toda forma de Mamon, ou seja, de tudo em que você confia que não é de Deus. Não confie na coisa errada. Confie em Deus, porque tudo aquilo que Mamon representa, o dinheiro, a riqueza, a cobiça, não fará nenhum bem quando o reino de Deus for plenamente cumprido e Cristo voltar em glória. Devemos fazer uso sábio do dinheiro, em vez de confiar nele, para que quando essa era terminar, Deus nos receba em seu lar eterno. As verdadeiras riquezas significam bênçãos espirituais. E se um homem gasta dissolutamente ou acumula mesquinhamente o que Deus lhe confiou, que equivalência ele pode ter de que é um herdeiro de Deus por meio de Cristo? As riquezas deste mundo são enganosas e incertas. Jesus nos alerta: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Você ainda está tentando viver sua vida de acordo com as regras deste mundo, em vez de viver uma vida de total devoção ao Senhor? O que será necessário para você começar a questionar seus motivos e mudar drasticamente seu comportamento? O amor radical de Deus por nós exige uma resposta radical. Se você quer ser chamado de discípulo de Jesus, precisa desistir de tudo o que acha importante, mas na verdade tem te afastado dos caminhos do Senhor e começar a viver uma vida radicalmente diferente. Se você quer estar pronto para o reino de Deus, precisa renunciar às propostas do inimigo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Concentre toda a sua energia e atenção em seguir Jesus. Você tem que resistir a Mamon e começar a viver uma vida radicalmente diferente. Não é fácil, isso custa tudo. Mas quando deixamos de confiar em nosso dinheiro ou em nossa própria inteligência e passamos a confiar em Deus para nos salvar e nos prover, descobrimos que nossa dívida real, a dívida decorrente dos nossos pecados, foi paga integralmente por aquele que nos amou tanto, que morreu em nosso lugar. E quando chegar o fim dos tempos, Deus nos receberá em seu lar eterno, onde viveremos com Ele para sempre. A reivindicação de Deus sobre nós é exclusiva. Ele não nos divide com ninguém, nem com Mamon, nem com a riqueza, nem com nada. Você não pode servir a Deus no domingo e ignorá-lo pelo resto da semana, enquanto serve o que quer que seja, o seu Mamon pessoal. Você é um representante de Cristo, tanto quanto aquele administrador astuto era representante do homem rico. Quando Paulo estava escrevendo para a igreja em Corinto, ele lhes disse: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Cristo nos chama a confiar no Senhor e também a sermos encarregados confiáveis de nossa fé, os mistérios de Deus.
como encarregados fiéis, somos chamados a mostrar o mesmo caráter que nosso Mestre Jesus Cristo. Somos chamados a servir com fidelidade. Todos somos responsabilizados pela forma como administramos o que pertence a Deus. Se você se sente um administrador desonesto daquilo que o Senhor tem te encarregado, se você se sente condenado pelas falhas do passado, essa parábola te revela a necessidade de uma mudança radical e que se inicia com o seu arrependimento. O apóstolo Paulo declara: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. E depois da parábola, Jesus faz uma recomendação que precisa ser bem entendida para não ser mal interpretada. Ele diz: das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quando Jesus diz riquezas de origem iníqua, ele não está dizendo que é pecaminoso ter riqueza ou que isso se aplica apenas à riqueza obtida de maneira desonesta. Acredito que Jesus está chamando todo o nosso dinheiro e posses neste mundo de injustos, porque só tem valor e benefício neste mundo. Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Nós, como cristãos, devemos usar tudo, especialmente dinheiro e posses, para construir relacionamentos que durem a eternidade. Devemos priorizar nossos gastos e desenvolver hábitos que reflitam um amor genuíno pelas pessoas, pois desejamos vê-las conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe e te dê essa visão, em nome de Jesus. Amém.